aí o texto de Apocalipse, capítulo 4, versos de 1 a 11. Vou fazer essa leitura, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas que criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Queridos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, João, a partir da visão que ele tem, ou das visões que ele tem, escrevendo à igreja aquilo que deveria acontecer. E nesse momento aqui, nos primeiros capítulos, nós temos ali a visão do Cristo glorificado, logo após aquelas cartas às 7 igrejas, que estavam passando por dificuldades, sendo perseguidas, e vivendo a vida comum do dia a dia, sofrendo as perseguições e os reveses que vinham advindos do Evangelho e da pregação do Evangelho e da vida da igreja naquela determinada localidade. E nós percebemos que aquilo ali, essas 7 igrejas, representam a igreja de Cristo no decorrer do tempo. E nós nos identificamos muito com muitas dessas igrejas, tanto daquilo que ele nos chama, nos exorta a consertar na nossa vida, tanto aquilo que nós temos exercido e exercitado a fé no aspecto positivo, que seriam ali o louvor que o Senhor dirige às suas igrejas. Mas agora, nesse momento, nós vemos João tendo uma visão do trono de Deus. E não é à toa que essa visão começa aqui. Se nós formos perceber nos versículos seguintes, nós vamos ver os selos sendo abertos. Nos capítulos seguintes, os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas, e o juízo de Deus vindo sobre os homens. E entender que é do trono de Deus que parte essas coisas, que o Senhor está agindo sobre essas coisas, está reinando, era muito importante, não somente para a igreja naquele momento, mas para nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Verso 16. Diz assim: a grande tribulação. Verso 15.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreorado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua casa. Lá no verso 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Verso 22: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E no verso 29, logo em seguida, a grande tribulação naqueles dias: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o início dessas coisas. Lá em Mateus, no capítulo 24, ele está falando do final dos tempos. Ele está falando daquele momento em que a vinda do Senhor se aproxima. E esse momento vai ser um momento muito difícil para a igreja de Cristo. Um momento de grande tribulação. Por quê? Porque Satanás e suas hostes vão se levantar contra a igreja. Mas também será um período tremendo. Por quê? Porque as pragas e os selos que serão abertos irão de encontro a Satanás e todos aqueles que não se dobraram ao Senhor Jesus. E nós percebemos que muitas coisas a igreja vai passar, muitas dificuldades. Nós vamos ver que os selos e o juízo de Deus cairão sobre os ímpios e não sobre a igreja. A igreja será protegida. Mas percebemos também que muito dessa tribulação também vai nos alcançar. E por quê? Porque sempre que a igreja é fiel à sua vocação e dá testemunho vivo da verdade, ela é perseguida. As tribulações e as provações, elas vão ocorrer naturalmente por causa da fidelidade do povo de Deus. E nós que estamos no mundo, nós sofremos com o mundo. Os crentes não escapam dos problemas, das guerras, das dificuldades, das catástrofes que atingem o mundo. E a igreja precisa dessas coisas. Ela precisa dessas tribulações, ela necessita do antagonismo, da oposição do mundo, como a consequência terrena dos resultados do pecado. A igreja é pecadora. E por essas coisas o Senhor está purificando e santificando a sua igreja, através das tribulações, das dificuldades e das perseguições. Essas coisas são instrumentos na mão de Deus para que a sua vontade se estabeleça para com a sua igreja, para que a sua igreja seja santificada, seja purificada. Se nós abrirmos lá Hebreus capítulo 12, verso 4, nós vamos ver o texto da Escritura dizendo assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E a Escritura, com essas palavras, ela quer dizer que quando os incrédulos estão perseguindo a igreja por causa de Cristo, a igreja está lutando contra o pecado. Ou seja, as perseguições, as aflições que suportamos por causa do Evangelho vão beneficiar o crente nessa direção. Eles vão santificar, eles vão exercitar a fé do crente. São antídotos para destruir o pecado na vida da igreja. E é interessante porque dessa forma o Senhor mantém um jugo, sobre julgo da sua disciplina, a fim de que nós crentes, a fim de que a nossa carne não deslanche, não se desenfreie em licenciosidade e no pecado. E aí a gente vai perceber que essas tribulações, essas perseguições, essas provações são empregadas por Deus na vida da igreja como instrumento para progresso espiritual do crente. Esse capítulo 4 e capítulo 5, aqui nesse momento, ele é muito significativo, porque esses capítulos vão dar uma visão correta da direção do universo, do controle de todas as coisas.
E é em meio às tribulações, às dificuldades, às perseguições, que os nossos olhos precisam perceber aquilo que a palavra mesmo está dizendo, que é o Senhor quem está dirigindo todas as coisas. É Ele quem dirige todas as coisas. Ele está assentado no seu trono, conduzindo tudo o que acontece na história, estando debaixo do seu poder absoluto, debaixo do seu total controle. É por isso que no capítulo 4 aqui nós temos uma descrição do trono de Deus no céu. É Ele que ocupa esse trono. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E lá no capítulo 5 nós temos o Cordeiro de Deus sendo descrito como aquele que foi morto, o Redentor do seu povo, aquele que é o único que pode colocar o plano de Deus em ação. Ele é o único que pode abrir o livro e desatar os seus selos. E são nessas horas de tribulação, de provação, de grande tribulação, como essas que a Igreja de Cristo vai passar, que nós devemos nos lembrar dessas verdades. O Senhor reina. O Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, conduzindo, controlando, direcionando todos os fatos da história para a consumação de todas as coisas. A descrição que nós vamos ver aqui, nós vamos ver que o capítulo 4 ele se prepara para dizer uma única coisa: que os seres celestiais glorificam a Deus. Ele faz uma descrição do trono de Deus, e para no final do capítulo dizer que os seres que estão em volta do Senhor, os seres angelicais, os seres mais exaltados que os homens, estão glorificando ao Senhor Deus, por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. E essa descrição de João, eu aqui, meus irmãos, não vou conseguir detalhar todo o livro de Apocalipse e essas imagens, porque muitos comentaristas às vezes têm posições completamente antagônicas, e outros nem chegam a tentar explicar essas coisas, porque muitas delas estão fora do nosso alcance. Mas o que nós estamos vendo aqui na descrição de João a respeito do trono de Deus, que ele se utiliza de uma linguagem simbólica, e provavelmente porque Deus não pode ser visto pelos olhos humanos. E o que nós vamos ver aqui nos capítulos 4 e 5, o que esses capítulos vão nos ensinar, a despeito das violentas investidas de Satanás, do mundo e da carne, e dos servos do diabo, que o governo de Deus é supremo, e Deus está governando todas essas coisas. No capítulo 4, verso 1, ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. No verso 1 ele diz assim: depois dessas coisas, e essa linguagem dá a ideia de que houve um intervalo entre a primeira visão de João, do Cristo glorificado, e das cartas às 7 igrejas, e dessa segunda visão, que é a descrição do trono de Deus. João está recebendo uma visão diferente, é dada a oportunidade a ele de visualizar o céu e descrever o que ele estava vendo e ouvindo naquela visão. Quando a Escritura fala que foi aberta uma porta no céu, somente quando ele diz assim: eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que eu vi. E essa expressão que ele usa, porta aberta no céu, quer dizer que ele foi possível ver dentro dos limites da sua observação celestial. Nem tudo para João foi visível. Ele contemplou o trono de Deus, o que estava acontecendo nos céus. E é interessante nós observarmos aqui que nas visões que Deus dá aos homens, o homem consegue ver e ouvir aquilo que era impossível por meio dos sentidos. Lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, Eliseu, quando o rei, acho que da Síria, se eu não me engano, vem contra Israel, e aquele jovem que era o discípulo do profeta, ele sai
e chega para Eliseu e diz assim: Senhor, olha, nós estamos cercados, as tropas estão cercadas, estão cercando a nossa casa. Ele estava completamente aflito por causa daquilo. E aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para ver. E aquele jovem consegue contemplar e ver que eles estavam cercados de seres angelicais. O que nós estamos vendo aqui em João é Deus dando a oportunidade para que ele pudesse ver e ouvir aquilo que era impossível ao homem. E ele contempla, Cristo está convidando João a contemplar uma visão do trono celeste de Deus. E a partir daí nós vamos observar uma linguagem simbólica. E alguns comentaristas dizem que essa linguagem simbólica é utilizada porque ele jamais conseguiria expressar, descrever com precisão as coisas celestiais. Seria impossível para João se expressar de outra forma da maneira como ele se expressa aqui com relação às coisas espirituais, com relação ao trono de Deus. Certa vez o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, verso 4, ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu e que ouviu palavras inefáveis, que não seria lícito o homem proferir, por causa da grandeza das revelações, da revelação que ele estava tendo aqui. A João é dado conhecer, ver o trono de Deus, ver parte do plano divino, do plano de salvação que o Senhor determinou para a sua igreja. E aí essa voz diz: sobe para quê? E é interessante essa expressão, porque muitas vezes nós vamos ter a impressão de que João está observando, está tendo uma visão, tá? E essa visão dele é como se ele estivesse no céu. E muitas vezes a visão que ele vai ter ali no livro de Apocalipse é como se ele estivesse não no céu, mas na terra. E nós vamos ver sempre isso aí no livro de Apocalipse. Às vezes, aquele que está tendo a visão parece que está no céu, e é isso que diz aqui, sobe para aqui, e em espírito ele é transportado. Eu não sei como isso funciona, não sei como é isso, o texto não explica, eu nunca tive uma experiência como essa. Mas o que nós podemos entender é que o foco do narrador é de quem está lá em cima, no trono de Deus. E muitas vezes esse foco do narrador, a visão que ele tem, é de alguém que está aqui na terra, como nesses primeiros capítulos. E nós vemos que João estava na ilha de Patmos e teve uma revelação do Cristo glorificado. E como ele descreve esse trono e esse Cristo? Ele diz assim: imediatamente eu me achei em espírito armado no céu, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João se refere a Deus como alguém que está sentado no trono, alguém que está governando, alguém que está reinando, soberano sobre todas as coisas. E Simon Kistemaker, ele comenta o Novo Testamento, ele diz assim, o Apocalipse, ele diz assim, que isso é um artifício para não se escrever o nome de Deus. João se refere a Deus como alguém que está sentado no trono, para não profanar o nome de Deus. E a maneira como ele escreve o Senhor é tremendo demais, é de uma forma tremenda demais, de forma que ele não poderia descrever de outra forma, a não ser como aquele que está sentado no trono, como aquele que governa todas as coisas. E ele descreve a Deus sentado no trono da seguinte forma: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe, a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Nós vemos na Escritura que João não foi o primeiro homem a contemplar o trono de Deus. Nós temos alguns textos da Escritura que mostram que vamos observar profetas e servos de Deus tendo uma visão do trono de Deus.
Lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 19, Micaías profere uma profecia contra Acabe. E lá no verso 19 ele diz assim: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Nós temos também em Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E nós temos também um outro texto que eu gostaria de citá-lo, porque é muito semelhante a esse aqui. Em Ezequiel, capítulo 1, verso de 26 a 28, a palavra de Deus diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via-a como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus ombros e daí para cima, desde os seus lombos e daí para cima. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como aspecto do arco que aparece numa nuvem de chuva. Assim era o resplendor em redor. E essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caiu com o rosto em terra e ouvia a voz de quem falava. É interessante porque todas essas visões que nós vamos perceber do trono de Deus, e de Deus assentado no trono, todas essas visões que temos, é Deus querendo mostrar em momentos significativos para o seu povo que Ele reina sobre os acontecimentos da terra, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que devemos confiar nele. É o caso de todos esses textos aqui, e em particular aqui Isaías, quando ele teve a visão do Cristo glorificado no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um bom rei, e as coisas parecem que não estavam andando muito bem ali em Israel. E quando Isaías tem essa visão, é como se ele estivesse completamente desanimado, completamente entristecido, como se estivesse dizendo: e agora? E aí ele tem essa visão, a visão de Deus. Está sentado sobre um alto e sublime trono, conduzindo e dirigindo todas as coisas. Todas as vezes que aparece uma visão do trono de Deus na Escritura, o Senhor está querendo dizer que Ele é soberano sobre todas as coisas, que devemos confiar no seu governo e na sua direção. Os rabinos, nos tempos antigos, raramente descreviam o trono de Deus. Por quê? Porque eles eram movidos por um medo de profanar o nome divino. João aqui está recebendo a honra de subir à sala do trono, na presença de Deus, e relatar o que ouviu. E ao invés de fazer uma descrição de Deus, o que seria proibido, ele prefere fazer uma descrição simbólica do trono divino e de tudo que estava acontecendo ao redor dele. Lá no verso 3, ele diz que o aspecto era pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, um aspecto semelhante à esmeralda. O que nós estamos vendo aqui é a descrição do trono de Deus, na sua majestade e beleza. Essa é a aparência de Deus e do seu trono. A majestade de Deus era algo tão glorioso, era algo tão majestoso, que só poderia ser descrito por meio de símbolos. Essas pedras e os arco-íris, o arco-íris que ele cita aqui, que nós vemos lá em Ezequiel também, ressaltam um brilho fulguroso que representa a glória de Deus. João estava contemplando essa glória com olhos humanos, e ele estava vendo de uma tal forma que não existiam palavras para mostrar essa luz inacessível onde Deus habita. E a imagem que ele tem são de pedras preciosas que brilham
incessantemente. Abram 1 Timóteo, capítulo 6, verso de 14 a 16. Olha o que o texto da Escritura diz. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14 a 16. Diz assim: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz, inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eternamente. A maneira como João descreve a glória de Deus, essa luz inacessível que representa o próprio Deus, é dessa forma que ele mostra essa gloriosa e majestosa glória de Deus que lhe está sendo revelada. E essas expressões aqui, essas comparações, pedras de jaspe e de sardônio, e esse brilho de esmeralda, são as mesmas descrições do brilho da cidade santa. Abram aí Apocalipse, capítulo 21, verso 11. Mas por que a cidade santa é comparada da mesma forma, ou com semelhante glória, à glória de Deus? Verso 10 e 11, capítulo 21. E me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Por que ele faz essa comparação? Porque a cidade santa que descia do céu, descia na glória de Deus. Ele estava contemplando a glória de Deus. E aqui João também está contemplando a glória de Deus. E para contemplar essa glória, ele descreve como o brilho de uma pedra preciosa tal, que mostrava o resplendor, a majestade, como aquela luz, como aquele brilho do próprio Deus, no seu trono. E aí ele diz assim: ao redor do trono há 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós percebemos aqui que, nessa visão de João, o trono de Deus estava ali num alto sublime lugar, e ao redor dele 24 tronos, e assentado nele 24 anciãos. E nós percebemos que esses anciãos tinham marcas distintivas. Eles estavam vestidos de branco e tinham cabeças, nas suas cabeças existiam coroas de ouro. E aqui, queridos, nós vamos entrar num problema, porque alguns comentaristas acham que eles representam os santos. Esses 24 anciãos aí representam os santos. 12 representavam a igreja no Velho Testamento, que era Israel, e 12 os apóstolos, a igreja no Novo Testamento. Mas George Laud crê que são seres angelicais, e eu me sinto tendente a pensar dessa forma também, porque os 24 anciãos representam, na visão de George Laud, um grupo de anjos que ajudam a executar o domínio divino no universo. E a afirmação dele se baseia nos textos no próprio Apocalipse, que diferenciam os anciãos dos crentes, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 7, verso 13, que ele diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor. João respondendo a ele: tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí ele diz o seguinte: como João iria se referir a ele como Senhor, e como ele, sendo representando a igreja, estaria fazendo referência à própria igreja que vem da grande tribulação. Um outro texto que ele se baseia também para fazer essa diferença dos 24 anciãos, dizendo que eles não são os santos, mas são seres angelicais.
se encontra em Apocalipse capítulo 5, verso 8. E diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E nós percebemos aqui no texto que, simbolicamente, são os santos que levam as orações diante do Senhor. Aqui no capítulo 8, verso 3, assim: veio outro anjo, ficou de pé, e junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E o último texto, que é o texto de Apocalipse 14, verso 3, diz assim: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses 144 mil aí representam todas as tribos, povos e línguas e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Seriam os santos. Então ele diz: os anciãos não poderiam ser os santos, na minha visão. Por quê? Porque nesses textos nós vemos uma separação muito clara entre esses 24 anciãos e os santos. E nós vamos perceber que os trajes típicos dos anjos são as vestimentas brancas, e a coroa representa domínio, governo. Paulo, em uma de suas cartas, se refere a certas divisões hierárquicas de anjos. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16, a palavra de Deus diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 16: pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E também Efésios, capítulo 3, verso 10. Nós vemos o apóstolo Paulo também se referindo a essa categoria de anjos, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós vemos que no Velho Testamento, o próprio texto que nós usamos lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 19, Deus é retratado cercado de um conselho de seres celestiais. Verso 19 de 1 Reis 22: viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então nós temos aqui, querido, duas posições. Uma posição que diz que esses 24 anciãos representam anjos em suas categorias, e uma posição que diz que esses 24 anciãos são os santos. E eles se baseiam no seguinte argumento: as coroas são símbolos de reinado. Os crentes vão reinar com Cristo e julgar o mundo, não os anjos. Os anjos não se assentam em tronos, mas sim os santos. E que dessa forma a humanidade redimida estaria representada no trono de Deus. Eu, particularmente, acho que esses 24 anciãos são seres angelicais que estão ali diante do Senhor, querubins e serafins, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E na visão de João, no verso 5, ele diz que desse trono saem relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. É lógico, queridos, que o que João está vendo e a maneira como ele está descrevendo é uma linguagem simbólica. E esse simbolismo é a única forma de representar a grandiosidade de Deus e a sua majestade. E a linguagem que João usa é a linguagem do Velho Testamento, de todas as outras visões na Escritura, que falam a respeito da glória e da majestade de Deus. Porque o homem jamais poderia e poderá, com a sua linguagem, expressar e descrever com justiça
a glória do próprio Deus. No verso 5, nós estamos vendo a majestade e a glória divina sendo realçada por relâmpagos, trovões e vozes ou estrondos. E essas manifestações são comuns quando Deus está presente, simbolizando a glória dele, a majestade dele e o seu eterno poder. E nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, quando Deus desce ao monte, uma epifania do Senhor, e ele se manifesta ao seu povo. E lá no verso 16 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Verso 19: e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus respondia no trovão. Êxodo capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegando, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. O que nós estamos vendo aqui? Isso é característico da presença e da glória de Deus. Tamanha é a glória de Deus. O trono de Deus e a presença de Deus é tão aterradora que João só pôde descrever essa presença por meio de fenômenos naturais, tais como relâmpagos, estrondos, trovões. Mas não é só isso. No trono, como ele diz aqui, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E o que nós estamos vendo aqui nessa descrição é a abundância de luz que flui do trono de Deus. Os 7 Espíritos, como nós já vimos anteriormente, representam o quê? A plenitude do Espírito Santo. O governo de Deus, a soberania de Deus se expande e a plenitude do Espírito, ela avança, ela emana desse trono. E ao falar sobre o fogo, é um fogo que fornece luz, mas que também representa a santidade do juízo de Deus. E é isso que vemos na Escritura. Lá no Salmo 97, Salmo que nós lemos, 97, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz: adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. O fogo representa o juízo, a santidade do juízo de Deus. E essa plenitude do Espírito são os 7 Espíritos de Deus, que significa plenitude do Espírito, está apontando para a obra que o Espírito Santo realiza debaixo da soberana direção e orientação de Deus. O Espírito é que ilumina a palavra de Deus, animando, confortando os crentes, santificando-os e reprovando os pecadores. Mas não é só isso que ele estava contemplando. Lá no verso 6 ele diz que ele contempla como um mar de vidro. E aqui esse mar estaria numa fronteira ao redor do trono, que parecia como um cristal. E é interessante porque ninguém sabe ao certo o que esse mar representa. Existem várias teorias, mas o que nós precisamos entender daqui é que a imagem disso mostra a imagem da beleza do brilho de um cristal, da glória de Deus se manifestando. E lá no capítulo 15, no verso 2 de Apocalipse, nós temos uma menção a esse mar de vidro. Lá diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, a sua imagem, o número e o seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas na mão, entoavam o cântico de Moisés. E queridos, eu gostaria de tentar explicar, conforme a minha percepção, o que significa esse mar de vidro. Na realidade, João está contemplando a glória e a majestade do trono de Deus e de tudo que está ao seu redor. Certa vez eu estava vendo um programa de televisão. Esse programa de televisão mostrava uma região
eu acho que nos Estados Unidos ou na Austrália, não lembro, de um grande vale, montanhas por todos os lados. E no pico dessas montanhas havia neve. E a neve, por serem altas demais, a neve vinha até um determinado ponto. E dali vinha uma montanha meio amarelada, misturada ali com esverdeado. E parecia como se fosse um vale. E no meio desse vale, um grande mar, uma lagoa, não sei, mas uma extensão muito grande de água. E quando a câmera vinha passando por ali, aquele mar parecia a imagem do céu. Você olhava ali e parecia que o céu estava abaixo daquele mar. É como se fosse um espelho e que você estivesse olhando e contemplando o céu a partir dali do mar. É como se olhasse aquele mar e visse o céu abaixo dele. Era uma imagem linda. E eu acho que é essa imagem aqui que nós temos. A imagem de um mar de vidro refletindo a glória de Deus. Mas ele diz também que diante do trono, e no meio do trono, à volta do trono, haviam 4 seres viventes, cheios de olhos, por detrás e por diante. E cada um desses seres viventes era semelhante. Um era leão, um novilho, o terceiro com o rosto de homem, e o 4º ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E o que nós temos aqui são referências aos querubins e aos serafins de Isaías e Ezequiel. Se nós abrirmos Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, verso 1, 5, 6 e 10, nós vamos ver as mesmas imagens. Verso 5 diz assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homens. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Verso 10 diz assim: a forma de seus rostos era como a de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. E esses seres viventes que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, eles são análogos, eles são semelhantes a esses que são referidos aqui. E provavelmente eles sejam serafins e querubins. Serafins, lá em Isaías capítulo 6, verso 1, quando ele contempla o trono de Deus. E ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, com 2, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E também referência aos querubins, em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 10, verso 14, que diz o seguinte, Ezequiel capítulo 10, verso 14. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e do 4º rosto de águia. E o que nós precisamos entender aqui é que esses 4 seres viventes que servem a Deus como mensageiros, Ezequiel vai chamá-los de serafins e de querubins. Ezequiel de querubins, no verso 20, diz assim: são esses os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quedar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. O que nós estamos vendo aqui, o que João está vendo aqui, está traçando, são seres angelicais, seres superiores, se a gente pode dizer assim, que estão na presença do Senhor, de elevada hierarquia, designados para adorar e louvar o Senhor todo o tempo. Os querubins, eles protegiam e guardavam a árvore da vida, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 24.
E também eles guardavam a Arca da Aliança, que representava o quê? A presença de Deus, a glória de Deus. Alguns comentaristas dizem que esses rostos caracterizam simbolicamente os querubins, incorporando ousadia e coragem, força e tenacidade, inteligência, sagacidade, prontidão e velocidade. Que seja, mas o que nós estamos vendo aqui são anjos, são seres celestiais diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e estão adorando ao Senhor e prestando honra. E provavelmente eles estão representando o louvor e adoração que toda a criação deve tributar ao Deus Criador. E ao final disso, nós vemos esses seres viventes adorando ao Senhor. E diz que eles têm olhos, que eles, no verso 7, verso 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E nós vemos essas asas serviam de proteção quando os anjos estavam diante de Deus, porque escondiam o seu rosto, porque não poderiam contemplar ao Senhor. Os olhos representavam a vigilância perante o trono de Deus. Eles são possuidores de perfeita vigilância. É por isso que foram colocados ali, para guardar a árvore da vida. E esses anjos que servem aos santos, que são anjos ministradores e que servem aos propósitos de Deus para executar o seu juízo, eles adoram constantemente a Deus do céu, sem descanso, de dia e de noite. E qual é o cântico que eles cantam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E nós estamos vendo aqui esse cântico fazendo menção à santidade de Deus, do poder exclusivo de Deus e da sua eternidade. Quando ele diz assim, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, eles estão glorificando a santidade de Deus. No verso 9 ele diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, quer dizer, aquele que governa, aquele que dirige o Todo-Poderoso, e ao que vive pelos séculos dos séculos, a eternidade de Deus. Eles estão glorificando o poder de Deus e a eternidade de Deus, enquanto os 24 anciãos louvam a Deus pela glória da criação. Lá no verso 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O que nós estamos vendo aqui é que esses 4 seres viventes estão adorando a Deus pelo seu poder inefável, por Ele ser todo-poderoso e por Ele ser eterno, enquanto que os 24 anciãos estão louvando a Deus, porque as coisas vieram a existir pela vontade de Deus. João está se referindo aqui a Deus como ocupante do trono, aquele que habita a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. E é isso que o verso 11 está dizendo, que governa eternamente sobre a sua criação e que tem todo o poder. E diante disso, esses 24 anciãos, esses 4 seres viventes, eles se prostram diante do Senhor e adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver isso várias vezes em vários textos. Os 24 anciãos prostrando-se diante de Deus para adorá-lo, caindo em terra, se a gente pode dizer assim, com os seus rostos prostrados, adorando aquele que estava sentado no trono. Mas eles também colocam as suas coroas diante do Senhor. Eles entregam as suas coroas diante do Senhor, simbolizando, representando que todo governo e toda autoridade pertence a Ele. É por isso que eles cantam dessa forma: Tu és digno. Ninguém no universo é digno de glória e honra e poder,
senão Deus e o seu Cristo. Deus é digno por causa da criação. Ele é digno porque Ele criou todas as coisas. Cristo é digno de louvor e honra por causa da redenção, porque Ele é quem redime o seu povo. Ele é o Cordeiro que foi morto e conquistou para Deus. E destruiu completamente as obras das trevas. Somente o Cordeiro é digno de executar o plano de Deus. Como nós vamos ver aqui no capítulo 5, que João diz que chorava, porque ninguém no céu nem na terra poderia abrir os selos, poderia consumar, executar o plano de Deus para a salvação e para a redenção do universo, da criação e do homem. Somente Cristo pode fazer isso. Ele foi digno, como diz aqui, de abrir os selos, de abrir o livro e desatar os selos. Verso 5 do capítulo 5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus, Ele merece glória, honra, porque Ele é o único capaz de executar o plano de Deus para a salvação e redenção de toda a criação. Nós estamos vendo aqui essas pessoas, ou melhor, esses seres angelicais, glorificando a Deus, louvando, porque o poder de Deus está sendo revelado e eles estão adorando por isso. Pela criação, Ele é revelado ao criar Deus todas as coisas neste vasto universo, as mínimas coisas e as coisas mais gigantescas, as estrelas, os universos, galáxias, tudo isso é obra das mãos de Deus. E por causa da vontade de Deus, por causa da sua vontade, da sua disposição, do seu querer, essas coisas vieram à existência. A criação depende exclusivamente da vontade de Deus, e fora da sua vontade, nada do que existe poderia existir. Não foram criadas por acaso, por uma evolução, mas por Deus exercer a sua vontade. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Queridos, isso significa que toda a criação deve servir ao Senhor. O Senhor é a causa da criação e o Senhor Cristo é agente dela. Como diz lá em João capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos abrir. João capítulo 1, verso de 1 a 3, quando ele fala a respeito do verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que nós estamos vendo aqui é João contemplando o exército do céu, glorificando a Deus, louvando a Deus pelo seu eterno poder, pela sua maravilha, pela sua eternidade, pela sua santidade, pela sua glória. Eu acho que Handel deve ter lido esse texto quando escreveu, compôs o seu texto, ou melhor, a sua música, o Messias, que muitos conhecem como um Aleluia, de Handel. E tem uma situação muito interessante. Quando pela primeira vez essa música foi executada em Londres, em 1743, na presença do rei Jorge II, ao ouvir o coro Aleluia, ele ergueu-se do seu trono e, ao pôr-se de pé, com a cabeça curvada, indicava que não era ele o rei,
mas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu gostaria de ler para vocês aqui esse texto, ou melhor, essa música. Começa: aleluia, 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 aleluia. O Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino deste mundo se tornou do nosso Deus e do seu Filho. E Ele reinará para sempre. 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 Ao Rei dos Reis eternamente e sempre. Aleluia, aleluia. E Senhor dos Senhores eternamente e sempre. Aleluia, aleluia. Ao Rei dos Reis eternamente e sempre. Aleluia, aleluia. E Senhor dos Senhores eternamente sempre. Aleluia, aleluia. Ao Rei dos Reis eternamente sempre. Aleluia, aleluia. E Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele reinará, e Ele reinará, e Ele reinará, e Ele reinará, e Ele reinará para sempre e sempre. Ao Rei dos Reis eternamente sempre. Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. E Ele reinará para sempre e sempre. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele reinará para sempre e sempre. Para sempre e sempre. E sempre e sempre. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 aleluia. Cristo reina para todo sempre. E essa certeza deve trazer segurança a nós, crentes, no meio das grandes tribulações e das ferozes provações que nós teremos que passar. Entender que Cristo está sob o controle, que o Cordeiro de Deus morreu, aquele que foi morto, e que espera que os seus também deem a sua vida por causa do Evangelho. Por isso a visão do universo governado por Deus, antecedendo todas essas coisas que aconteceriam, estavam sendo profetizadas ali, a descrição simbólica das provações pelas quais a igreja tem que passar, e tudo isso, antes de tudo isso, o Senhor sentado no seu trono. É a partir desses capítulos que a consumação se estabelece e começa a correr. A partir daí, a partir do trono de Deus e do seu governo, todas as coisas. É a partir, percebam que no capítulo 5, o Senhor Deus está sentado e Ele tem na mão um livro. E o Senhor Jesus é o único que pode abrir esse livro. E quando Ele abre esse livro, os céus são abertos. E a consumação de todas as coisas é iniciada. O juízo sobre o pecado e a purificação do seu povo. É Cristo que inicia todas essas coisas. E o Senhor revela isso para dar a noção a nós de que é Ele quem reina. É Ele quem está no controle de todas as coisas. E todas as coisas estão acontecendo debaixo da sua direção e do seu poder. É por isso, queridos, que nós temos aqui, nesse momento, a visão do trono de Deus, para dizer que aquelas criaturas, unicamente, diante do Senhor, glorificam, honram e louvam o nome de Deus por todos os seus atos. É por isso que o hino dos santos, lá no capítulo 15, é um representativo disso aqui. Grandes são as tuas obras. Vamos abrir. Capítulo 15. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor. Todo-poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor?
pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Queridos, o que nós temos aqui é a glória do Senhor sendo manifestada na visão do seu trono. Aquele que está sentado e controla todas as coisas debaixo do seu poder, para glorificar e exaltar o seu próprio nome, porque Ele é Deus. Eu gostaria de incentivá-los, queridos, a quando chegarem em casa, e aqueles que têm a oportunidade, entrem na internet e coloquem lá no Google Aleluia de Handel e escutem essa música. Depois de tudo que nós escutamos aqui, e eu tenho certeza que nenhum de vocês vai conseguir ficar inteiro depois de ouvir o que aquela música diz a respeito do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino de Deus está próximo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele reina eternamente e sempre. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Queremos, ó Senhor Deus,